Seja bem-vindo a mais uma aula do canal Aprender Fácil e hoje iremos resolver um exercício muito interessante. É um exercício que, na verdade, quando me deparei, eu tive a máxima certeza que você se interessaria. Se você gosta deste tipo de exercício, clique no gostei, subscreva-se no canal se você não está inscrito, ative o sino de notificações para não perder nenhuma aula e exercícios interessantes que irei trazer ou postar neste canal. Então, sem mais delongas, o que o exercício nos diz? Determine a representação racional da fração decimal periódica 5,11111 reticências. Como é que isto funciona? Como é que nós podemos sair de armadilhas perigosas como estas? É natural que você tenha imaginado que este valor surgiu proveniente de uma certa expressão. Mas agora, qual deve ser a expressão? Ou seja, como voltar para esta expressão? Então, esta é a dúvida que surge quando nós encontramos este enunciado, quando nós encontramos este número. E sei que por algum momento você já ouviu dizer que é impossível devolver este número a uma forma de fração em que esta fração tenha números inteiros. Agora, como é que nós iremos fazer, como é que nós podemos mexer isto passo a passo de modo a encontrarmos a representação racional da fração decimal periódica? Como é que iremos escapar desta armadilha? Pois bem, antes de tudo, precisamos imaginar e nos lembrarmos o que acontece quando nós adicionamos ou subtraímos números inteiros e números decimais. Tendo em conta que um número inteiro tem uma parte inteira e uma parte decimal, assim como o número decimal tem a parte decimal e a parte inteira. Então, nós iremos separar estes dois números por intermédio de adição. Neste caso, o nosso 5, ele é representado por 5,0, em que nós temos a parte inteira e a parte decimal, e adicionado por 0,111 reticências, que também temos a parte inteira e a parte decimal. Então, a parte inteira tinha ocupado na parte inteira e a parte decimal tinha ocupado na parte decimal. Assim, apenas nós separamos os dois por intermédio de adição. Se nós formos adicionar, iremos voltar na mesma expressão. E lembrarmos que quando um certo número, por exemplo 5, temos na verdade vírgula 0 do outro lado, quer dizer, se nós temos um certo número 0 do outro lado do 5, que se encontra na parte decimal, então este número que é 0, sendo 0, iremos considerar que é como se fosse um 0 à esquerda. É como se fosse um 0 à esquerda, então quer dizer que este 0 não vale nada. Escrever 5,0 é o mesmo que dizer o próprio 5, então 5 mais, e de seguida iremos associar ao valor que se encontra do outro lado na segunda parcela, que é o número decimal 0,111 para lá, e por fim nós temos as reticências. Então, chegado a este ponto, nós precisamos, na verdade, saber o que é que nós iremos realizar a partir daqui. Já conseguimos separar o número 5, então nós precisamos de cuidar dessa armadilha do outro lado, que na verdade nós temos este número periódico, que nós chamamos de dízima periódica pura. Isto pela razão de nós termos ali 0, e a repetição dos números 1, não é? O número 1 a repetir infinitas vezes. E para não borrarmos enchermos a nossa tela dos números 1, por isso acabamos representando por intermédio de reticências, isso simbolizando a infinidade dos números 1, ou seja, a repetição infinita dos números 1. Sendo assim, precisamos criar mecanismos de manipular este número periódico de modo a podermos representá-lo em forma de soma, para nós podermos chegar a uma certa conclusão ou para podermos escapar desta armadilha. Então, para que isto aconteça, é necessário que nós possamos representar o número 5, não é, que está a adicionar por 0,1, isto a adicionar por 0,01, que este 0,1 adicionado por 0,01, isto irá nos dar uma parte, não é, do nosso número periódico, e assim mesmo sucessivamente. Então, iremos aí representar, não é, 5 mais 0,1 mais 0,01 mais 0,001 mais 0,0001, assim mesmo sucessivamente, não é, adicionando de uma forma sucessiva, sabendo enquadrar cada qual no seu devido lugar, sabendo que cada número 1 ocupa numa certa posição daquele valor, e tendo obtido
a uma certa sequência ou uma série numérica decomposta em forma de adição, e nós podemos representar isto daqui em forma de fração. E nós sabemos, na verdade, que 0,1 em forma de fração é 1 sobre 10, então 1 sobre 10 no lugar de 0,1. E do outro lado, 0,01 é o mesmo que dizer 1 sobre 100. Então, de seguida, iremos também representar o número 1, não é, sobre 1000, isto é o mesmo também. E do outro lado temos também a seguir 0,0001, isto é 1 sobre 10.000, isto assim repetindo o mesmo cenário até lá, não é, no infinito, e assim por diante. Agora, nós podemos notar que daqui é muito fácil, nós podemos perceber que isto aqui é a soma de uma progressão geométrica infinita, que nós temos como primeiro termo 1 sobre 10, o segundo termo é 1 sobre 100, o terceiro é 1 sobre 1000, o quarto é 1 sobre, temos ali 10.000, por lá aquilo irá ser, na verdade, daquela forma, indo para lá até aos outros termos, e logo percebemos que esta parte ao lado do 5 nós temos aqui uma progressão geométrica, não é, em que nós temos aqueles termos que estão a se somar, quer dizer, então são a soma de n termos de uma progressão geométrica infinita. E como é que nós podemos lidar com esta situação? Se é a soma de uma progressão geométrica, nós precisamos ter a noção de progressão geométrica. Aqui nós sabemos que o termo que se encontra na primeira posição nós chamamos de primeiro termo, já falamos disso, o segundo da segunda posição, por lá vai. A outra coisa que nós precisamos conhecer nesta sequência ou nesta série numérica aqui, é necessário que nós conheçamos qual é a razão para nós podermos consolidar estes dados ou levar estes dados a poderem estar a ocupar os seus devidos espaços na fórmula da soma de termos de progressão geométrica infinita. E nós sabemos que a soma de uma progressão geométrica infinita é dada por primeiro termo sobre 1 menos a razão. Isto quando nós estamos a tratar de soma de uma progressão geométrica infinita. Então, já que é assim, nós precisamos conhecer qual é a razão. Já que nós conhecemos qual é o primeiro termo, que é 1 sobre 10, o que vai faltar-nos é de nós podermos encontrar a nossa razão. Então, o primeiro termo é o número que se encontra na primeira posição, que é 1 sobre 10. E a razão será qual? A razão é a divisão entre o termo subsequente pelo antecedente. Neste caso, se eu for a levar o segundo termo dividido pelo primeiro, ou se eu levar o terceiro dividido pelo segundo, ou o quarto dividido pelo terceiro, aí então eu terei a razão, um valor constante que será 1 sobre 10. Então, esta é que é a razão. Então, já que nós dizíamos que a soma de termos de uma progressão geométrica é dada por primeiro termo tudo sobre 1 menos a razão, então nós iremos pegar estes valores que nós acabamos conseguindo, obtendo por intermédio das nossas experiências que nós tivemos lá no passado. Então iremos levar estes valores e podermos locá-los ou substituí-los nos seus devidos lugares. E neste caso, nós temos como o primeiro termo, que é o A1, é 1 sobre 10, que é um número que se encontra lá na primeira posição da nossa sequência numérica, ou seja, na nossa série numérica. Então, 1 sobre 10 no primeiro termo. E temos 1 menos a razão também, que por sinal também será 1 sobre 10 também. Então, desta forma, o passo a seguir é de nós podermos operar isto daqui, já teremos, na verdade, o resultado que nós precisamos. Neste caso, nós temos 5 aqui e temos uma fração que se encontra lá no denominador, que é 1 menos 1 sobre 10. Então, levamos o número 10 multiplicando por 1 e vamos ter que subtrair pelo numerador que se encontra lá em cima. Então, mantendo toda a expressão do jeito que se encontra, ficamos ali com 10 menos 1 irá ser 9, 9 sobre 10. Então ficamos com esta fração de fração, em que nós mantemos a primeira fração e multiplicamos a inversa da segunda fração, ou seja, levamos o número 10, multiplicamos lá no numerador, fica um numerador a multiplicar, e levamos o 10, multiplicamos aqui no 9, fica no denominador. Neste caso, do outro lado, temos ali o 5 mais 1 a multiplicar por 10, e já é isto, não é? Que é levar 1 multiplicado por 10, fica no numerador, e levamos o outro 10 que se encontra ali e multiplicado por 9, aí fica no denominador. E o passo a seguir é só nós analisarmos o que está acontecendo, não é? Lá no numerador, assim como no denominador, temos termos comuns, não é? Maior divisor comum, neste caso é o 10 e o 10 aqui, então vamos ter que eliminar estes dois e ficamos com 1 sobre 9, isto a adicionar o próprio 5. Então a seguir nós teremos que trabalhar esta fração mista aqui, no caso teremos que levar o 9 multiplicado por 5 vai dar 49, isto a adicionar por 1 que está lá em cima, que
que 45 mais 1 sobre 9, isto irá nos dar a 46, não é? Sobre 9. Então, a expressão ou o número, fração que nós precisávamos neste caso é esta. Se você quiser, pode testar na sua calculadora, levando aí 46 dividido por 9, você perceberá que o resultado dará naquele número periódico. Não só dessa forma, mas existe mais uma outra forma mais fácil de nós podermos resolver aquela questão de uma forma prática e segura. Então, como é que era mesmo? Era 5,111 de forma repetida, de uma forma repetida infinitamente. Então, como é que é? Nós podemos também, de novo, separar daquela forma que nós tínhamos separado, que é 5 mais 0,111 infinitamente. E desta parte 0,111, isto é meio familiar para mim, não sei para você. E se você é experiente na área da matemática, você já se deparou muitas vezes com este tipo de cálculo. Isto me lembra no momento em que eu levei o número 1 e dividi por 9. Então, quando eu levei o número 1 e dividi por 9, acho que saiu algo parecido. Vamos lá ver. E se eu tenho deste lado o dividendo, deste lado do divisor, então eu tenho que acrescentar lá, o 0, e aqui eu tenho que colocar 0, para facilitar com que o número que está daquele lado tenha que ser maior que este para que haja uma concordância. Então, qual é o número que eu vou multiplicar por este 9 para dar 10? Não é possível e ser igual, mas sim o próximo, então será 1. Então, uma vez o 9, 9 menos lá, 10 menos 9 vai dar 1. Um deste lado, vou ter que também acrescentar 0 e não vou colocar vírgula porque já temos vírgula. Então, eu vou voltar a multiplicar por 1 e isto vai dar 9. 9 para aquele lado vai passar a subtrair do outro lado. Então, 10 menos 9, isto irá nos dar 1. Volto a fazer o mesmo, não é? Vou acrescentar o 0 do outro lado e vou multiplicar o 9 por 1. Eu vou multiplicar por 1 e ao multiplicar por 1, o 9 passa para cá a subtrair novamente, não é? Passa a subtrair novamente. Então 10 menos 9, 1. Volto a fazer o mesmo, não é? Até que as coisas possam, não é, chegar aos seus confins, né? Então irei voltar de novo a multiplicar por 1, passa para cá 9, 9 a subtrair o 10, então 10 menos 9, isto irá nos dar 1. Então isto acontecerá infinitamente, sempre você perceberá que o cenário irá continuar sempre. Então por esta razão colocamos as reticências para simbolizar aquela infinidade da repetição dos números 1 e que isto é que nós chamamos de número periódico. Então isto prova que na parte do 0,111, então podemos substituir pela fração 1 sobre 9, que era, não é, um valor que aparecia do outro lado, não é? E assim sucessivamente. Então, é isso que nós já temos aqui, não é? Então, realizando aqueles cálculos, ficamos também com a mesma expressão. É isto. Então, se você gostou da aula, clique no gostei, subscreva-se no canal se você é novo, se ainda não deixou seu comentário, deixe o seu parecer, deixe a sua opinião a respeito do vídeo e até a próxima.